Muito bem, irmãos. Bom dia a todos. Recebemos cada um com a graça, a paz e as misericórdias do Senhor aqui conosco. Desejamos a todos um bom dia de preparação na presença de Cristo. Nós vamos, meus irmãos, termos aqui aquela devocional que havia falado com vocês algumas vezes com respeito ao jejum. E nós retornaríamos a esse assunto que é tão importante, negligenciado por alguns e mal compreendido e mal usado por um outro tanto, uma maioria que não compreende, não tem uma vida prescrita na palavra e, portanto, baseada na prescrição de Deus em sua palavra e, portanto, que opina sobre as questões do Senhor sem o fundamento bíblico destas coisas. Nós agradecemos a Deus pela presença de todos aqui. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre todos nós. Eu espero que, me parece que não, pelo menos não está marcado aqui nas visualizações, a abertura que colocamos antes aí da live. Ontem também colocamos, mas depois de uma hora sem visualizações eu retirei para não prejudicar o canal como um canal de conteúdo sem relevância. Então é importante, quando postarmos alguma coisa, que haja logo visualizações, os likes e o compartilhamento. Senão a plataforma, o YouTube, entende que o canal produz coisas sem relevância, e aí é a explicação do porquê fica sendo menos enviado para mais pessoas os conteúdos, tá certo? Ontem mesmo tivemos pouquíssimas visualizações no canal, os conteúdos não foram vistos no mesmo volume que em outros dias, então isso afetará o dia de hoje, o dia de amanhã, provavelmente a segunda, quando aí o esforço, a gente tem que aumentar mais ainda o esforço para podermos promover a visualização do canal, tá certo? Nós vamos retornar aquele texto básico, meus irmãos, o ensino de Cristo sobre o jejum. A gente não vai sair do texto aqui do Sermão do Monte, vamos nos manter nele, porém, a gente vai fazer, não vai precisar abrir agora e nem haverá tempo para isso. Nós vamos mencionar aqui algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento para fundamentarmos biblicamente o jejum, tá certo? O jejum é uma prática piedosa e o jejum é um elemento extraordinário de culto a Deus, tá? Extraordinário. Os irmãos, mesmo os mais simples, têm a compreensão, né? Há coisas que são ordinárias, que devem acontecer com uma regularidade, e há coisas extraordinárias que são acontecimentos avulsos que surgem de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda, com a necessidade geralmente inesperada das coisas, tá bom? Aqui na passagem diz: quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém saberá que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. Então, o jejum é uma coisa velada. E seu pai que os vê
em segredo, os recompensará. É claro que a recompensa é se praticarmos o jejum da maneira certa, e não é só uma questão de praticar da maneira certa, mas com o objetivo certo também. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos considerar algumas coisas aqui. Eu fiz alguns rabiscos aqui ao longo dos 3 encontros que tivemos sobre esse tema, tá bom? Porque a memória do pastor já não é a mesma, então a gente vai aqui lembrando algumas coisas. Eu levantei algumas perguntas normais de serem feitas a um texto bíblico, tá bom? Depois, quando a gente tiver algumas aulas sobre interpretação bíblica, a gente vai ver como é que a gente pode chegar a ter um entendimento bom, um diálogo com o texto bíblico, sem necessariamente termos que estudar o hebraico, o grego, tá bom? Dos textos originais. Isso fica para os pastores da igreja, tá bom? Para os presbíteros da igreja, ok, meus irmãos? Estudarmos um pouco mais, avançarmos um pouco mais na teologia, que significa o conhecimento não sobre Deus, mas a respeito de Deus, tá bom? Nós vamos orar nesse instante e nós vamos depois partirmos já para comentarmos aqui, relembrarmos algumas coisas, colocarmos algumas coisas diante dos irmãos para o nosso crescimento, tá certo? Vamos orar então. Nós te damos graças, ó Deus querido, e te louvamos por esse momento, esse dia de preparação que vai iniciar daqui a pouco. Nós louvamos o nome do Senhor pela presença de todos os irmãos e amigos aqui, ao vivo, e os que passarão mais tarde. Rogamos que tuas bênçãos estejam sobre todos nós, que vamos nos relacionar com o conteúdo aqui deste vídeo, a fim de aprendermos algo que sempre soubemos que existe, também já tivemos em algum ponto da nossa vida, pelo menos alguns de nós aqui, a intenção de ter praticado, termos feito em algum momento. Queremos te pedir nessa hora que o teu Espírito, através da tua palavra, nos oriente, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que possamos crescer no entendimento do que seja o jejum bíblico, o jejum que o Senhor espera de teu povo. Nos dê tua graça nessa hora, abençoe a vida de todos nós, abençoe os nossos lares e familiares, abençoe o dia de preparação que vai começar, para que possamos colocar todas as coisas em devida ordem e possamos buscar o Senhor de todo o coração. No nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, a gente viu aqui no texto que nós lemos que Jesus começa falando do jejum para completar aquelas três orientações que ele dá acerca de nossa prática de vida cristã piedosa diante dele. Começa com a caridade, e os princípios ali de 1 a 4 do capítulo 6 de Mateus se aplica também ao desprendimento que devemos ter para com a obra de Deus, para com o reino de Deus. Então, a caridade, a generosidade, depois é tratado sobre a oração, e por fim aqui Jesus tratou, nessa sessão de 1 a 18, os versos 19 a 20, os versos 16 a 18, Jesus tratou sobre o jejum, tá bom, meus irmãos? O jejum, é bom a gente começar lembrando o que é que ele não é. No passado, houve um filósofo, né, um dos 3 mais famosos, que foi o Platão, e Platão dizia que uma boa forma da gente explicar algo, já que a gente não tem uma ideia completa sobre as coisas, Platão pensou
no mundo ideal, a gente não é, nós não somos platonistas, embora o cristianismo seja acusado de plagiar o platonismo aí, desse filósofo, né, a filosofia dele, do Platão, e em certa medida alguns teólogos lançaram mão realmente do uso do platonismo, como Santo Agostinho, mas é verdade quando ele diz que uma boa forma de começarmos a entender algo é descobrindo o que é que aquela coisa não é, o que é que ela não é, tá bom? Então, o jejum, meus irmãos, o jejum ele não é uma forma de fazermos dieta, tá certo? Isso é o que mais tem sido usado. Percebam vocês nesse volume grande de falas sobre o jejum na internet, as pessoas, e você vê ali, assim, com todo respeito, mas você está olhando ali, assistindo aqueles vídeos, são podcasts de pessoas que outro dia, artistas falidos, pessoas que não fizeram sucesso de outra maneira, e sempre vão fazer isso, né? Começou com músicos, músicos sem muita expressão, músicos que ficaram conhecidos só por uma música ou por uma vinheta, pessoas sem sucesso acabam vindo para o mundo evangélico, o mundo gospel, porque vai ter uma plateia cativa, né? Basta dizer que está fazendo aquilo ali em nome de Deus, em nome de Jesus, e aí tem um público, né? Salva o bolso, geralmente dessa maneira. E aí você vê aqueles podcasts, você vê aquelas mensagens de igrejas que sem teologia bíblica, sem uma configuração cristã normal, histórica, né? E aí essa turma geralmente é quem quer se aventurar em falar sobre jejum por causa da ideia mística voltada para o jejum. Mas ultimamente também há uma tendência de se preocupar com o jejum só como uma dieta alimentar, tá certo? Apenas como uma dieta alimentar. O jejum, meus irmãos, antes de mais nada, não é um sacrifício, porque vai se enquadrar na verdade de que Deus não aceita nada de mim nem de você que seja feita com base na ideia de um sacrifício, porque sacrifício é tolice hoje em dia. Tá? O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz, de modo que não sobrou nada para ser um sacrifício, tá? Um sacrifício de nossa parte. O jejum não é uma dieta alimentar e o jejum também ele tem um limite, tá? É uma pergunta muito comum sobre o jejum, quanto tempo ele deve durar. Isso depende de quanto tempo as razões corretas pelas quais a gente deve jejuar perduram no coração e na alma da gente. Eu já explico daqui a pouco. Mas, grosso modo falando, para que todos possam compreender, inclusive não cristãos, é que o jejum tem o limite de não expor a saúde do corpo, tá? A gente jejua até o limite da saúde do nosso corpo para não virar um sacrifício de tolos, tá certo, meus irmãos? Então, a gente tem que reparar aqui que o jejum não é para agredir a saúde, não é para obter também saúde física, através de dietas. O jejum não é uma barganha espiritual com Deus, tá certo? Porque se eu vou jejuar para trocar o meu carro, que diferença tem eu me ajoelhar diante de uma estátua feita por mãos de homens e pedir uma graça, fazer um voto a um santo, fazer promessas? Não tem diferença nenhuma, tá certo? Na verdade, no caso do evangélico que pratica o jejum dessa maneira, está fazendo tão pior quanto o idólatra, que está fazendo o que faz por idolatria, promessas a santos, né? Então, barganhar algo com Deus não é isso também o jejum. E
também o jejum não é para adquirir uma boa aparência estética, tá certo? Está voltado lá para a questão do fazer a dieta. A dieta nem sempre é por estética, é por saúde mesmo, tá certo? Por isso que eu falei duas coisas que se pareçam, mas que não são iguais. Então, o jejum, ele, o imanefesh, que é a palavra hebraica para jejum, ela aparece lá Levítico 16, tá bom? Nós temos lá essa palavra aparecendo no verso 29, quando Deus, através de Moisés, institui o dia da expiação, tá bom? E o jejum, o imanefesh, significa o afligir a alma, tá certo? Esse é o sentido bíblico, veterotestamentário de jejum, afligir a alma. Também no 23, 27, Moisés repete sobre isso, quando ordena que se separe esse dia. É claro que no Novo Testamento há um novo dia. A nova vida começa no novo dia, que é o dia do Senhor, e todo o calendário religioso, ele recai no dia do Senhor, irmãos, tá certo? Qual é o dia da expiação? Qual é o dia da ressurreição? Qual é o dia de nossa Páscoa, portanto? Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia de celebração? Qual é o dia de ajuntamento? Qual é o dia de cumprimento do quarto mandamento? Guarda o descanso, tá certo? É o domingo. O cristão não tem outro dia especial na sua agenda que não seja o dia do Senhor, tá bom? É nesse dia em que nós temos em Cristo o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Então, guardar um dia anual, como alguns religiosos cristãos fazem, para jejuar, sem o devido sentido do que é o jejum, sem a prática do jejum em si, na nossa vida, não é aceito por Deus. Da mesma forma que banalizar o jejum, como vemos pessoas fazendo de maneira até. Não vou colocar o adjetivo aqui que eu pensei para não ofender, mas é totalmente absurdo, é totalmente fora dos parâmetros bíblicos, tá certo? E subir em monte, e interromper o sono no meio da madrugada, mas depois voltar a dormir, não tem sentido. Então, espera o dia amanhecer, você acorda e faz o que tem que fazer. Meus irmãos, há uma irracionalidade muito grande, e eu quero mais uma vez alertar vocês que o cristianismo bíblico não tem nada a ver com isso não, tá bom? Eu peço aqui aos amigos que não são cristãos, que geralmente têm uma palavra forte de crítica contra o cristianismo, sejam inteligentes e aprendam a separar as coisas, tá bom? Você que é meu amigo, minha amiga, não cristãos, que não pertence a nenhuma igreja cristã e que adotam um discurso forte da sociedade contra o cristianismo, eu quero alertá-los de que vocês estarão falando sempre muita bobagem quando tenta colocar tudo e todos em um só balaio das coisas, tá bom? Porque há cristianismos diferentes por aí, tá bom? Nossa preocupação é com aquilo que demanda da palavra de Deus. Também lá em Isaías 58, que foi um texto que a gente leu o começo dele durante a segunda, terça e quarta, esse texto de Isaías capítulo 58, ele é muito importante, especialmente ali o verso 3. Ali será reforçada a ideia de afligir a alma a respeito do jejum. E nós temos também exemplos bíblicos dentro do texto do Antigo Testamento, lá em Joel, por exemplo, no capítulo de número 1, 14, por causa de todo aquele mal que veio, o mal natural, né, a disciplina do Senhor, que existe o mal natural e o mal moral, tá certo, irmãos? Quando há uma pergunta muito recorrente, como é que a Bíblia diz que Deus fez o mal ou criou o mal, tá certo? Então você tem que entender que
existem duas categorias nesse sentido aí. Existe o mal, tá certo? Natural, e existe o mal moral. O mal moral, tá certo? Essa é uma prática do homem, é o pecado, tá bom? O mal natural são estes reveses que a natureza dá contra nós, mas no sentido de que Deus os envia não porque ele planejou fazer o mal contra o homem, mas a natureza geme por causa de nossos pecados. E a natureza, ela tem dado estas respostas. Não entenda a minha fala, a natureza tem feito algo, tá? Não é uma colocação boa, perfeita, porque fica parecendo que a natureza, ela é autônoma, e não é. Nesse sentido, que Deus, então, por causa do mal feito contra a criação, contra a natureza, há uma disciplina na sociedade humana vinda a partir da consequência da destruição que fazemos ao planeta, tá? A nossa casa. Então, aqui em Joel, por causa lá dos gafanhotos, né? O devorador, o migrador. Então, o povo teve a sua alma em aflição e por isso eles jejuaram, tá certo? Também Jonas, capítulo 3, que eu mencionei algumas vezes, em Jonas nós vimos lá que embora não tenha sido a intenção de Jonas que o povo de Nínive se convertesse, na verdade ele não desejava a conversão dos ninivitas para a destruição deles mesmos, contudo a pregação muito rápida, a pregação de juízo iminente de Deus contra Nínive, contra os ninivitas, levou o povo ao arrependimento. O Espírito Santo de Deus levou o povo ao arrependimento e à fé. E então eles se converteram ao Deus de Israel. E quando eles se converteram, eles viram o horror de seu pecado, tiveram sua alma em aflição e houve um jejum nacional em Nínive, proclamado e praticado pelos ninivitas, e foi de tal forma que eles não se moveram e nem água eles beberam, até os seus animais foram sujeitados a esse jejum, tá certo? Também a gente vê lá em, por exemplo, 2 Samuel 12, depois que Natã trata de Davi, a respeito do pecado de Davi, vocês lembram da história, Davi então sabe que vai perder o seu primeiro filho com Batseba, como sinal de disciplina de Deus na vida de Davi. Davi, depois de ter passado por tudo aquilo, Davi, ele jejuou ao Senhor, tá certo? Ele jejuou ao Senhor, lá no verso 16 vocês veem isso. Neemias também, no capítulo 1, logo no começo, Neemias, conhecido na teologia como profeta chorão, por causa das lamentações de Jeremias, que é um apêndice ao livro de Jeremias. Então, Jeremias, ele também tem ali, no verso 4, um texto a respeito da necessidade do jejum. Tá certo, meus irmãos? Deve haver mais algum fragmento de texto no Antigo Testamento, mas esses que eu citei com os versos aqui citados, está dentro de um texto um pouco maior, que tratam sobre o jejum no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente continuou com um dia específico do jejum da expiação? Não, mas o princípio permaneceu. É como o dia do Senhor. Depois da queda do homem no pecado, o dia de guarda passou a ser o último da semana e não o primeiro, como lá na criação foi estabelecido. Mas depois que Cristo veio e restabeleceu todas as coisas, na redenção, então não prevalece mais a guarda do dia do Senhor no último dia da semana, o descanso não é mais o último dia da semana do homem, tá certo? Porque já houve a redenção. Nós não estamos mais tão somente naquela era, naquele movimento da história da queda. Nós
fomos redimidos por Cristo e restabelecida a ordem criacional da vida para nós. E então a vida começa no primeiro dia. A nova vida cristã começa no primeiro dia da semana, tá bom? Amanhã, dia do Senhor. Também o jejum, ele perdeu aquele sentido de ter que ser praticado apenas uma vez no ano e num dia de um calendário previamente estabelecido e provisoriamente estabelecido até que o sol da justiça surgisse, tá certo? Então, a gente tem, inclusive os documentos confessionais nos falam, o jejum está nas confissões de fé, especialmente na de Westminster, está também nos catecismos, como elemento extraordinário de culto. Ora, se é um elemento, ainda que extraordinário de culto, e o culto que a confissão fala é o culto público solene do dia do Senhor, então, meus irmãos, o dia mais ajustado, o dia apropriado do jejum é o dia do Senhor, tá certo? Por quê? Porque existe e deve existir nossas milhares de orações sem que estejamos fazendo jejum. Porém, não existe jejum sem oração. E não existe jejum sem oração e sem descanso, sem meditação, sem um tempo adequado para que estejamos refletindo nossa vida. Ainda que a gente tenha que fazer algumas atividades, como já foi falado lá na segunda, terça e quarta, você está ali em meio a alguma atividade, mas se chegou um momento muito necessário de você jejuar, que não seja o dia do Senhor, não há problemas com isso. Mas o dia apropriado é o dia do Senhor, tá? É o dia do Senhor. E normalmente a gente jejua fora do dia do Senhor, tá bom? Não é que todo dia do Senhor, todo domingo você vai jejuar. Não, não se trata disso, tá bom? É, você não precisa fazer o jejum como uma regra fixa para a vida, tá bom? Porque se for assim, não é jejum, é outra coisa, que não jejum, tá bom? O jejum, ele atende duas coisas. A convocação da igreja para que todos jejuem, normalmente isso vai ser convocado para o dia do Senhor, ou dependendo da urgência desse jejum, vai ser um dia da semana por alguma calamidade, por alguma guerra, são circunstâncias assim, por alguma ameaça iminente do governo contra a Igreja de Cristo, tá bom? Fora isso, meus irmãos, a outra demanda é a mais recorrente, que é a demanda pessoal da vida, tá? Que é mais ou menos nesses termos que Cristo está ensinando lá, de fazermos aquilo em secreto, para que nosso Pai que nos vê em secreto, ele então nos recompense. Ele então nos recompense. E o que é o jejum? É esse afligir da alma, como a gente viu. Ele é necessário quando precisamos de maior comunhão com Cristo, quando temos mais necessidade de Cristo, quando entramos em alguma aflição, quando temos dificuldade de entender que determinado pecado já está perdoado por Deus e ficamos naquela demanda de nossa consciência diante de Deus, aí nem sempre as orações serão suficientes. Precisaremos de um momento de jejum e oração, tá certo? Para maior comunhão com o Senhor, porque o jejum, ele representa um anseio pela presença de Cristo e representa uma grande necessidade de Cristo na nossa vida, na nossa alma, tá bom? Nós temos também o fato de que o jejum, como ele deve ser realizado de maneira consciente e também, meus irmãos, com sobriedade, tá certo? A gente deve ter em mente estas coisas aqui, de que o jejum é para o atendimento espiritual de nossa alma em aflição pela necessidade de Cristo, ok? O jejum não é para você obter nada. O jejum, como tem sido feito por aí, o falso jejum, tá certo? E por que que ele é realizado?
porque a gente precisa, meus irmãos de Cristo, nós precisamos de mais arrependimento e confiança em algum momento. Confiança na salvação, certeza da salvação, tá certo? A gente precisa de mais arrependimento constante na vida e que ele seja crescente, que ele seja consciente acerca da queda do homem no pecado, acerca de nossos pecados atuais, tá bom? E para que fim é realizado o jejum, meus irmãos? Normalmente, estas aflições nos advêm da nossa própria carne, do nosso próprio pecado. Mas também, muitas vezes, estas aflições que vêm da nossa carne são cooperadas pela ação do mundo, nos favorecendo, nos convidando a uma vida mundana, diferente daquela que Deus quer para nós. E também nós temos a ameaça constante de nosso tentador Satanás. Tá certo, meus irmãos? Ele já foi acusador e tentador. Ele não é mais acusador, mas ele é tentador. Tá certo? Ele tenta. Então, a carne, o mundo e Satanás, eles devem ser vencidos e em algum momento venceremos por causa do jejum. Vocês lembram de passagem, por exemplo, no Evangelho, em que os discípulos disseram que tentaram expulsar demônios de alguém, não conseguiu, e Jesus falou que aquela determinada casta não pode ser expulsa, se não for também com jejum e oração, tá certo? Para que Deus favoreça esta aflição que temos numa demanda, numa luta contra o império das trevas. Também, meus irmãos, o Novo Testamento nos fala de jejum em Mateus 9, de 14 a 15, Marcos 9, 29. Em Atos é interessante, porque o jejum, como elemento extraordinário de culto, está em Atos 13, no comecinho do capítulo 13 de Atos. A igreja separou homens para a obra missionária. A igreja estava jejuando, tá certo? É só conferir lá. E também Atos 14, 23 fala do jejum. Há mais algumas outras passagens também no Novo Testamento, mas as mais importantes de lembrarmos aqui são estas, tá bom? Que nós possamos, meus irmãos, aproveitar o que a palavra de Deus nos ensina, o que Deus requer de nós. Jesus espera que jejuemos, tanto é que as práticas piedosas ele começa assim: quando você der esmolas, quando você orar, quando você jejuar, ou quando jejuardes, né? Que é como está aí na maioria das Bíblias. Então isso já pressupõe que é algo que Cristo espera que façamos, tá bom? E veja que não foi dado de maneira imperativa. Jejuem, não tem o imperativo. Ali faz parte da nossa relação com Deus. É por isso que a gente faz estas coisas quase sempre em secreto, para que nosso Pai que nos vê em secreto nos recompense. E, portanto, qual é a recompensa do jejum, pastor? Bom, o jejum tem que ser feito nesses parâmetros bíblicos e somente, tá bom? E a recompensa do jejum é sairmos dele vitoriosos, meus irmãos, sobre o pecado, sobre a dúvida da presença de Cristo conosco, sobre a dúvida, às vezes, a falta de certeza de nossa salvação. O jejum tem esta finalidade na vida da gente: a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual diante de Deus, para sabermos, como homens e mulheres espirituais, orientados pela palavra de Deus, em comunhão com Deus, através do jejum e da oração, podermos redefinir algumas coisas, podermos, de fato, encontrar o eixo, o centro, em torno do qual tudo gira, que é Cristo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Te damos graças, ó Deus querido, por este dia de preparação, por tua palavra, toda ela que é inspirada por ti. Te bendizemos por teu Filho Jesus Cristo,
E pedimos a Deus que, caso algum irmão aqui ou amigo, se bem que nessa live estamos sendo bem pouco vistos, não é do interesse das pessoas, em geral, tratarmos de coisas tão biblicamente assim. As pessoas, de fato, na sua maioria, não buscam por coisas assim, mas pelo menos estas poucas pessoas que estão aqui, estes poucos irmãos e amigos, sejam abençoados por ti e compreendam o que de fato é o jejum conforme a palavra do Senhor. No mais, sabemos que quase todos, a maioria, vão seguir o curso do seu próprio coração enganoso e vão fazer conforme a sua imaginação e sugestões de Satanás. Nós louvamos o nome do Senhor por tua palavra e pedimos que ela sempre seja a tua lei e o teu preceito na nossa vida. No nome de teu filho oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e dê um bom dia de preparação a cada um de vocês. Logo mais, às 9 horas, a gente insiste, né? Ontem colocamos, o conteúdo entrou, ficou 1 hora sem visualização nenhuma, ficou 0 de visualizações, aí eu tirei para não ficar prejudicando o canal. E também o nosso encontro de 12h30 ontem foi bem pouco assistido. Peço aos irmãos que coloquem na sua agenda, se lembrem, tá bom? Não só de assistir, porque o pastor pediu ou vai cobrar, mas para que você se regozije em Cristo, em aprender dele, e também você compartilhe os conteúdos do canal, se é que eles são importantes realmente, para nós é também para os outros, e se amamos os outros, queremos que eles tenham também do que temos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.